Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação do Cruzeiro foi encerrada, teremos um ótimo público, mesmo com tudo que aconteceu na quarta-feira. Os últimos ingressos à disposição para o clássico de terça-feira no Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora. Fala Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Deputado Matheus Simões acaba de publicar em suas redes sociais, publicação de 1 minuto atrás. Está na tela do YouTube para você, eu leio para você do rádio. Publicação do governador em exercício, Matheus Simões. A torcida do Cruzeiro pode ficar tranquila. Abre aspas para as palavras do governador. Torcida do Cruzeiro, fique tranquila. Mineirão segue como a Casa da Raposa e os jogos serão mantidos. O decreto do governo foca na proteção das famílias mineiras contra o vício em apostas. Entendemos que os contratos vigentes do clube e da CBF precisarão de tempo para se adequar. Já conversei com o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, e vamos conduzir essa transição juntos, sem nenhum prejuízo esportivo ao Cruzeiro. Mas o enfrentamento às bets segue firme e conto com a união de todos nessa causa, fecha aspas. Palavras então do governador. Tá voltando atrás da decisão, liberando o Cruzeiro para jogar normalmente no estádio. Publicação de 1 minuto atrás e a gente atualizando em tempo real para você no Rádio Esporte. Então, já que voltou atrás, tá tudo certo, Cruzeiro segue jogando no Mineirão. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira. Deixa eu começar aqui falando da arbitragem para este duelo com o Flamengo, porque quem vai apitar é Rodrigo José Pereira de Lima. Ele que é de Recife, foi até eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro no ano passado. E uma curiosidade, ele apitou 3 jogos do Cruzeiro nessa temporada. E o Cruzeiro até buscou a vitória naquele jogo diante do Bahia, mas teve um pênalti nesse jogo. Acho até que todos foram bem... Todos não. O do São Paulo, não. Naquela goleada do São Paulo, ele marcou um pênalti para o São Paulo na ocasião no Morumbi, e teve também contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, teve um pênalti. São Paulo 4, Cruzeiro 1, teve pênalti. Bahia 1, Cruzeiro 2, teve pênalti. E agora este duelo diante da equipe do Flamengo. E no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que também é do Recife. Ele foi VAR no jogo do Cruzeiro contra o Coritiba, a derrota no Mineirão, e agora é o VAR de novo nesse jogo. É o segundo jogo em que ele é árbitro de vídeo na partida do Cruzeiro. Vamos ver. E aí, agora vamos acompanhar. Lembrando que na terça-feira o digníssimo Flávio Rodrigues de Souza vai apitar o clássico diante do Atlético Mineiro. O Cruzeiro fechou a preparação nesta sexta-feira para o duelo contra o Flamengo neste sábado. E o detalhe é que a Nação Azul é muito diferenciada, né? Eu tô apostando aí num público entre 35 e 40 mil torcedores, hein? O Cruzeiro até aumentou a previsão de público, fez a solicitação ao Mineirão. Temos aí mais de 30 mil ingressos vendidos. Tem ainda o restante da sexta, tem o sábado. E aí o torcedor do Cruzeiro comprando, então será um ótimo público neste sábado, 8h30 da noite. Aquele horário péssimo no Mineirão. E é jogo para o Cruzeiro, pelo menos, dar uma resposta positiva ao seu torcedor, né? Depois do que aconteceu na quarta-feira lá no Maracanã. A preparação hoje, informação até que teve muita conversa, né? Para tentar ali entender o que aconteceu. Arthur Jorge com todos ali do elenco, comissão técnica, para que o Cruzeiro não possa, em mais um duelo de eliminatória, de mata-mata, que a história se repita. E, além disso, continuar nessa crescente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer. Todo mundo sabe, definição do time somente no dia da partida. E o Cruzeiro aí enfrentando o Flamengo, então, no Gigante da Pampulha. Eu vou falar sobre venda de ingressos para o Clássico. Mais de 55 mil ingressos vendidos para terça-feira. Restando poucos ingressos, hein? É uma carga aí na casa de 60 mil. O Cruzeiro não soltou nenhum balanço. Eu acho que quando soltar já vai ser ingressos esgotados. Teremos o Mineirão entupidaço na terça. Aí é o mata-mata diante do Atlético Mineiro. Na outra terça, depois dessa, obviamente, tem o duelo da volta
lá na Arena do bairro Califórnia, e aí o Cruzeiro, claro, buscando uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Você falou de torcida, o Cruzeiro até solicitou, né, o aumento da previsão de público aí para 45 mil torcedores. Teve a abertura do setor laranja superior, alterando também o horário de abertura da esplanada, estacionamento e portões do estádio para 3 horas antes, ou seja, às 5:30 da tarde. Foi uma informação também passada pelo nosso Thiago Nogueira lá do Mineirão, tá sempre abastecendo a imprensa com as informações importantes. Thiago, o Cruzeiro, que para esse duelo contra o Flamengo tem a volta do Matheus Henrique entre os relacionados, o jogador ficou de fora do confronto contra o Flamengo, estava suspenso, e aí reaparece Neiser Vidia Real. O Neiser foi relacionado para esse confronto, o atacante colombiano que sofreu com uma lesão ali antes do jogo do Botafogo, ficou fora de algumas partidas do Cruzeiro, reaparecendo entre os relacionados. Cruzeiro, por exemplo, hoje não tem o Jonathan Jesus para esse confronto contra o Flamengo. Eu tô apostando no João Marcelo para começar o jogo na defesa celeste. Algumas peças, por exemplo, o William, eu acho que não começa. Eu acho que ele vai com o Fagner na direita. Na esquerda, ele pode colocar o Vidalba na vaga do Rojas. O Rojas foi muito criticado também, né? Não, acho que a saída do time seria pelas críticas. Acho que sai muito pela condução de elenco que o Arthur Jorge vem fazendo. Uma baixa certa é o Jonathan Jesus suspenso, né? Com o 3º cartão amarelo, e aí João Marcelo entra na zaga, tendo a companhia do Fabrício Bruno. Meio campo, tem o nosso campinho também, a arte, para quem tá no YouTube. No meio campo, se ele não começar com o Gerson, ele tem o Matheus Henrique à disposição, e se ele quiser dar uma segurada também no Lucas Romero, o Zé Lucas poderia, né, ir pro jogo. Jogador que foi bem na partida, inclusive contra o Flamengo, primeiro jogo da Copa Libertadores da América, muita personalidade o garoto Zé Lucas. Na frente, Arroio, se ele quiser dar uma poupada, põe o João Costa. Eu acho que o Wesley pode começar por conta dessa sequência que tá precisando. Ficou muito tempo sem atuar, né? Muito tempo sem jogar. Matheus Pereira tinha sido poupado também no jogo contra o Corinthians no início da partida, poderia começar o duelo, e se ele quiser dar uma preservada no Caio Jorge, acho que o Bruno Rodrigues também está de sobreaviso para começar essa partida. Tiagão. Ô, Ale Oliveira, é óbvio que entre Cruzeiro e Atlético a distância é menor do que entre Cruzeiro e Flamengo. A distância do Flamengo para os outros times do Brasil como um todo, ela é muito grande. Talvez não o Palmeiras, né, que hoje briga com o Flamengo pela liderança. O jogo de hoje, em se tratando de Flamengo, coloca um time todo reserva e guarda a energia para terça-feira, faz uma mescla. Por exemplo, o Matheus Pereira deu sinais de cansaço no jogo do meio de semana contra o Flamengo. O Gerson idem, correndo muito. O Romero teve entre os que mais correu desse meio campo do Cruzeiro. O KJ vem com aquele problema do pubis, né? Já há algum tempo, se esforçando para estar em campo. E convenhamos, esses 3 pontos agora contra o Flamengo, eles ficam pequenos diante da possibilidade de jogar em casa, sendo o Cruzeiro contra o Atlético no Superclássico de Copa do Brasil. Ou você pensa diferente? É todo mundo em campo hoje, hein, Ale? Quem fez essa tabela aí, nessa coincidência aí de você pegar o Flamengo seguidamente, né? Na Libertadores e depois no Campeonato Brasileiro, acabou pregando essa peça, né? Porque se fosse qualquer outro adversário, tirando o Atlético, o Cruzeiro a gente não estaria discutindo isso aqui. Ia com um time alternativo e pronto. Porque além da Copa do Brasil ser um objetivo palpável em termos de título, né? O Cruzeiro não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil ele pode ganhar. Mas é o Flamengo, né? Tá muito recente, ainda tá doendo, então por isso que a gente está discutindo aqui se o Cruzeiro deve ou não jogar com um time alternativo. Eu não brigo com a ciência, né? Então acho que cada caso é um caso, então é sentir mesmo, avaliar quem está mais desgastado, quem vem numa sequência mais forte, quem tem muitos jogos na temporada, e alguns realmente têm muitos jogos na temporada, para que na terça-feira, e aí a distância é muito curta, né? Os principais jogadores estejam saudáveis, né? Tem alguns casos aqui que é mais simples, né? O Fagner e o Vidalba deveriam ter sido titulares no Maracanã. Isso é evidente. O Vidalba você pode até discutir, eu aceito, vamos conversar. Vidalba ou Rojas, eu prefiro o Vidalba, que marca melhor, e para pegar um Flamengo no Maracanã, com o Pedro, enfim, eu prefiro o Vidalba. O Fagner,
Eu até fiquei pensando, pô, será que o Fagner tá machucado ou cansado, ou aconteceu alguma coisa, algum problema, alguma indisposição pro Fagner ficar no banco do William, embora o William tenha jogado bem o primeiro jogo? Mas não, o Fagner jogou. Então o Fagner eu não discuto, Tiagão. Com todo o respeito do mundo, o Fagner eu não discuto. Se tem um jogo que o Fagner é titular absoluto do Cruzeiro, mesmo se ele não estivesse vivendo uma grande fase, o que é mentira, o Fagner já tá jogando melhor que o William. Mas se tem um jogo que o Fagner tem que jogar, é um jogo de mata-mata no Maracanã contra o Flamengo. E por consequência de terça contra o Atlético. Também, evidentemente. Mas esse jogo, essa substituição que ele fez, eu sinceramente não entendo. Eu tinha uma esperança, mas também já tô perdendo. Com todo o respeito que o Arthur Jorge merece, que é um grande treinador. O Arthur Jorge é um monstro de treinador, talvez um dos principais treinadores do nosso futebol. Sabe muito de bola. Mas eu tinha uma esperança dele povoar mais o meio-campo, né? Porque ficou uma lição muito clara no primeiro tempo, que ele precisava ter uma marcação mais forte, né? Nesse setor. E os jogadores do Flamengo, que tecnicamente são muito ricos, tiveram muita liberdade na meiuca. E eu tinha esperança que ele colocasse 2 atacantes hoje e povoasse o meio-campo, mas ele não muda o desenho dele. Agora, esses jogadores de lado, até o Pance falou do Bruno Rodrigues, né? De repente o Lúcio, né? Pra ganhar uma mina, pra ver qual é que é. E aí, qual é que é? Vamos ver qual é que é, sabe? Então acho que seria uma alternativa, mas eu entendo a importância do jogo pela eliminação na Libertadores, mas sem dúvida alguma que a prioridade tá voando na terça-feira pros 2 times, né, o Tiagão? O Ademir Lino, aqui no nosso chat do YouTube, mandou a seguinte escalação: Otávio, William, João Marcelo, Vidalba e Rojas, Mateuzinho, Zé Lucas, Lucas Silva, João Costa, Lúcio Rodrigues e Arroio. É um bom Cruzeiro pra hoje, Nath Fiuza? É a opinião da galera aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte. Obrigado ao Ademir Lino. Esse time aguenta hoje o Mengão no Mineirão, Nath? O Cruzeiro vai precisar fazer escolhas, né? Eu acho que dos nomes que ele trouxe aí, eu também colocaria alguns em campo mais tarde, né? O Alê citou há pouco, por exemplo, o Lúcio Rodrigues. Acho que é um cara que pode ser titular hoje, jogando nessa função ali de um 9 de movimentação, assim como é o Caio Jorge, você dá uma segurada no KJ. O Lúcio tá precisando, inclusive, de mais ritmo de jogo, né? Dos reforços que chegaram, João Costa, o Wesley e o Lúcio, talvez ele tenha sido quem menos atuou até aqui. Então, acho que hoje pode ser um bom jogo para ele, e eu acho que ele tem mais recurso técnico do que o Bruno Rodrigues, que até fez um gol super importante recentemente, mas eu daria uma oportunidade ao Lúcio hoje. Tem a questão do Wesley, né, que jogou no Maracanã, não jogou antes. Eu acho que o Wesley também tá tendo muita dificuldade em alguns jogos, justamente pela falta de ritmo. Então, se a ciência, é claro, a avaliação física que é feita em cada atleta, mas se isso permitir, eu daria hoje uma chance ao Wesley, para ver se ele se encaixa melhor nesse time, porque ele tende a ser uma peça muito importante para o Cruzeiro nas demais competições, já no clássico de terça-feira. Nesse meio-campo, eu acho que você pode dar uma chance para o Lucas Silva. É um jogador que está com o tanque cheio e é um cara que sabe a importância desses jogos, porque hoje, além do aspecto matemático, tem o aspecto mental, emocional desse jogo, né? Então, acho que o Lucas Silva é um cara hoje para estar nesse meio-campo, para combater, para competir, para brigar por toda a bola. Quem sabe, né? Como o Alê falou há pouco, e eu também concordo, um homem a mais de meio campo, para ainda que você tenha o Matheus Pereira como titular, ele fique ainda mais adiantado, lá próximo do Lúcio, e os jogadores de meio campo ali, os volantes, segurando mais essa bronca, colocando também o Matheus Henrique para você não perder em qualidade no passe. E a questão dos laterais, para mim, a regra é muito clara. Os laterais, no clássico de terça-feira, vão precisar também saber defender. Não vai dar para ir com Rojas e William como foi no Maracanã. Então, se os escolhidos forem Fagner e Vidalba, ele vai ter que segurar hoje, pensando o jogo de terça-feira. Acho que além dos atletas escolhidos, repito o que falei anteriormente no bloco do Atlético, é a questão da postura, é competir mais, é não abdicar de jogar, é ser um Cruzeiro veloz, que rouba a bola, que sai logo pro ataque, é não ser aquele Cruzeiro apático do primeiro tempo lá no Maracanã, porque o torcedor não merece isso, o torcedor inclusive do Cruzeiro, que tá de parabéns, ainda que a eliminação tenha doído, e vai doer mesmo, não tem jeito, o Cruzeiro tá acostumado a jogar essa Libertadores e queria continuar na Libertadores, mas ainda assim batendo ponto, mais de 30 mil hoje, o horário do jogo nem é tão bom assim, e a torcida tá lá apoiando, porque sabe a importância desse confronto para a moral de terça-feira.